Ok. Grande live hoje, quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026. Primeira live do ano. Né? Já quero aqui deixar o meu feliz ano novo para todos aqueles que a gente não conseguiu se ver nessa virada. Né? Desejar o melhor ano da vida de vocês, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e abençoar também a nossa trajetória, né? Nessa nova fase do Projeto Iguaçu que está para se iniciar, né? Em questão de obras, na verdade, a partir de abril desse ano 2026, né? Enfim, né? Após quase 15 anos de luta depois da paralisação, né? Lá atrás, 2011, 2012 mais ou menos, após aquela paralisação, né, que causou tantos transtornos para a gente, que degradou as obras, a estação de movimento ficou abandonada, a maioria dos rios não receberam, né, o tratamento adequado que deveria receber, não houve continuidade no projeto e a gente teve aqueles problemas que a gente teve no ano de 2024, né, que na verdade causou dano em vários municípios da Baixada Fluminense. Né, e agora a gente está com essa possibilidade aí do Projeto Iguaçu, porque enquanto não começa é uma possibilidade, né, então a gente está com essa possibilidade do Projeto Iguaçu estar reiniciando obras agora a partir de abril desse ano de 2026. E eu estou entrando nessa primeira live do ano agora para poder estar atualizando informações para vocês. Né? Por enquanto, a princípio não tem ninguém online, mas eu não vou ficar esperando aqui o pessoal entrar. Né? Como a live vai ficar no ar, o Facebook hoje tem uma regra de que quando bate 30 dias hoje eles excluem as lives, mas a gente vai estar baixando a live e vai estar publicando ela nos nossos canais do YouTube, do blog Lote 15 Canal 2 e também no blog do Controle Social do Projeto Iguaçu, além da nossa página lá no Google, lá, né? Projeto Iguaçu. Só você digitar Controle Social do Projeto Iguaçu lá no Google, você vai achar a nossa página e a live vai estar disponível lá também, você vai poder estar vendo ela no futuro. E é claro, deixando a sua participação. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui em relação ao Projeto Iguaçu é o seguinte, né? O Projeto Iguaçu é um trabalho, né, que ele precisa ser feito, né, como uma prevenção. A ideia é essa, né? Porque a prevenção é justamente aquilo que vai impedir que a gente tenha, né, problemas mais graves no futuro. Né? A gente sabe que a gente está passando agora por um processo, não estou falando só de Baixada Fluminense, estou falando a nível mundo, né, a nível planeta, né, a gente está passando pelas mudanças climáticas, onde está acontecendo evento extremo em vários países, né, muitos países estão tendo vários problemas e problemas graves com relação à questão, né, de eventos extremos causados pelas mudanças climáticas. Então isso é um fato, né, como se diz hoje, isso é uma nova realidade que nós estamos passando, entendeu? Então alguns países se prepararam, algumas cidades se prepararam e outras cidades infelizmente ainda estão engateando nessa questão, né, da preparação para caso de um evento climático, né, de grande porte venha atingir a cidade e acabar causando algum tipo de transtorno mais grave, né? E então é necessário que o Projeto Iguaçu ele retorne, na verdade, na minha visão, como eu já falei em várias reuniões, o Projeto Iguaçu para mim tem que ser uma ação permanente, né? Na minha visão tem que se criar, né, um setor, um órgão público nas prefeituras, além do governo do estado, né, que tem o INEA que cuida disso, mas não tem uma pasta específica do Projeto Iguaçu e permanente, não tem. Eu acho que deveria ter, né, uma pasta específica do Projeto Iguaçu permanente, tanto no órgão ambiental do governo do estado, quanto nas prefeituras. Tá legal? Porque o Projeto Iguaçu ele não pode ser um projeto que fique dependendo ainda de entrar uma licitação, uma fase, alguma coisa assim. Não, ele tem que ser um órgão permanente, né, na minha visão, dentro das prefeituras. Né, ter um órgão do Projeto Iguaçu, coordenadoria, secretaria, alguma coisa que trabalhe especificamente, exclusivamente em cima do Projeto Iguaçu, que é o projeto executivo, né, o plano diretor de recursos hídricos da Baixada Fluminense, de combate à inundação. Então isso tem que ser permanente, porque a nossa região é uma região de inundação. Então não dá para a gente ficar contando com vontade, entre aspas,
política, né, para poder estar alguém acionando alguma coisa, né, nos governos para daí o projeto Iguaçu sair do papel, porque ele vai continuar sendo engavetado. Vai se fazer obra e vai engavetar, vai se fazer obra e vai engavetar, como sempre aconteceu. Tá? E não foi a primeira vez que ele paralisou, agora em 2012, 11, 12, 13, não foi a primeira vez que ele paralisou. Isso já vem desde lá de trás, da década de 90, né? E então a gente pode vir a passar por esse tipo de problema de novo, e novamente nós vamos ter transtornos. E eu, que sou morador, que mora em área de enchente, não quero ter que passar por esse tipo de situação, constrangimento, de novo, né? Porque é humilhante, pessoal. É humilhante para quem mora nessas regiões de alagamento. É humilhante para a gente ver governo, entrar governo, sair governo, entrar vereador, sair vereador, entrar deputado, sair deputado, entrar senador, sair governador, entrar prefeito, sair prefeito, e a gente continuar passando por esse mesmo tipo de problema há 10, 20, 30, 40, 50, mais de 50 anos. É um absurdo ainda continuar acontecendo esse tipo de situação, né? E a gente voltando aqui agora para as agendas atuais do Projeto Iguaçu, né? Vou atualizar vocês a respeito de algumas agendas que já aconteceram, né? Então foi anunciado o retorno do Projeto Iguaçu e já aconteceram pelo menos 2 reuniões de apresentação do Projeto Iguaçu em Duque de Caxias, tá? Aconteceu uma reunião no Pilar, né, se eu não me engano, em novembro do ano passado, e também em novembro aconteceu depois uma reunião no Sarapuí, audiências públicas, no caso, para informar a população a respeito do retorno do Projeto Iguaçu, né, e falando sobre, e apresentando, na verdade, as intervenções previstas nessa fase do Projeto Iguaçu em Duque de Caxias, orçado em 160 milhões de reais. Tá, ok? Então aconteceram 2 reuniões lá. Aconteceu também em Duque de Caxias, e isso, no caso, é provocado pelas lideranças, né? Provocado, né? Foi solicitado que fosse realizado uma visita técnica na região onde vai receber intervenções do Projeto Iguaçu lá, e essa visita técnica já foi feita também. Nós participamos, todo esse material está disponibilizado nas nossas redes sociais. Tá? Então houve uma visita técnica para a gente poder estar avaliando, né, os locais que receberiam essas intervenções, né? E posteriormente foi anunciado, né, o retorno também, né, da primeira fase do novo PAC do Projeto Iguaçu em Belford Roxo, orçado em 208 milhões. Tá, ok? Então houve uma apresentação agora em dezembro em Belford Roxo. Essa reunião foi realizada lá no prédio da Cidadania, na PIAN. Nós participamos, esse material está divulgado, disponibilizado também nas nossas redes sociais. Tá, ok? Então a agenda está acontecendo. Nessa reunião, partindo para a reunião de Belford Roxo, né, nessa reunião a gente fez algumas solicitações lá. Né? Primeiro, que fossem feitas pelo menos mais 2 ou 3 reuniões também em Belford Roxo, como a área de abrangência das obras é muito mais extensa, né? Vai começar praticamente aqui no lote 15, na região da estação de bombeamento, que vai receber, naquele entorno ali, vai receber obras também, que a gente já falou sobre isso, né? Mas essas obras vão chegar até a divisa com Nova Iguaçu, né? Lá na região lá de Itaipu, Itaipu, Prata, vai abranger toda essa região de Belford Roxo. Então é uma área muito extensa. Então a gente solicitou que fossem feitas mais reuniões de apresentação do Projeto Iguaçu, para que a população dessas regiões também possam opinar. Né? É muito importante a opinião da população, dos moradores, principalmente os moradores que passam pela enchente, que sofrem enchente. Né? É o momento, como eu sempre estou falando, é o momento de você estar falando. É o momento de você abrir a boca, é o momento de você questionar, de você perguntar, de você opinar, de você dar sugestão, porque vocês viram, né, passaram pelo mesmo problema que a gente passou nas outras enchentes, né, com relação à questão do impacto das enchentes, né, os prejuízos dentro da nossa casa, né, com relação à questão da enchente, porque as obras foram abandonadas, né, lá atrás foram abandonadas. A gente passou mais de uma década sem receber as obras adequadas que a gente precisa para impedir que essa enchente causasse tanto estrago quanto aconteceu em 2024, que, segundo os especialistas, né, o impacto dessas chuvas foi maior do que a chuva de 2009 e 2010. Né? Então é brincadeira. Eles terem as informações necessárias para combater de fato as enchentes
e engavetarem simplesmente essas informações e a população sofrer mais uma vez esse tipo de impacto, entendeu? E a gente vê aí um monte de político aí ficar se gabando que fez isso, aquilo outro, mas o que era para ter feito não fez. Não fez. Não deixa esse tipo de pessoa voltar pro governo não, pessoal. Não deixa esse tipo de político voltar pro governo não. Não deixa não. A gente não está em momento agora de eleição, no momento, apesar de que esse ano é ano eleitoral, mas não é esse o momento, mas por favor, né, a gente sabe que a população tem mente curta, todo mundo fala isso, mas por favor, vamos se atentar a isso, que nos últimos 10, 15 anos, as obras do Projeto Iguaçu na Baixada Fluminense, não estou falando só de Belfort Roxo, estou falando de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu, de Nilópolis, de Mesquita, de São João de Meriti, as áreas mais impactadas do Rio de Janeiro com a enchente, sofremos aquelas enchentes porque o Projeto Iguaçu foi abandonado. Então não se esqueça disso, pelo amor de Deus, e não elejam ou reelejam esse tipo de pessoa de novo. Tá ok? Então, voltando para a agenda, a gente solicitou que fossem feitas pelo menos mais 3 agendas, né? Que fosse pelo menos na região de Babi, na região de Itaipu, né? De repente, não sei, na região de Vila Paulina, fosse feita reunião também para poder orientar a população, além de reunião no lote 15, é claro, né? Que é uma das áreas onde é um polder gigantesco, que é o polder do Outeiro, uma das áreas mais atingidas. Então, que fossem feitas essas reuniões, pelo menos essas 3 reuniões. Isso foi uma das nossas solicitações na última reunião do INEA, né, da coordenação do Projeto Iguaçu, que foi feito em Belfort Roxo. Uma outra proposta que nós fizemos, que fosse feito também, como foi feito em Duque de Caxias, uma visita técnica aqui na região de Belfort Roxo, para a gente rodar toda essa região prevista para intervenção. Tá? Então foi feito. E uma outra solicitação que nós fizemos foi que nós não estou falando do Rogério Gomes, não. Eu estou falando as lideranças que acompanham o Projeto Iguaçu. Então você que é da associação de moradores do seu bairro, você que é de algum comitê local de acompanhamento eleito no passado, você que acompanha, você até mesmo um morador, para você saber. Tá? Então isso é uma proposta nossa para atender a todos e que a gente participasse também da construção do roteiro da visita técnica, porque senão, né, entre aspas, vão vir e vão fazer do jeito que eles quiserem e a gente vai ter que aceitar, acatar e se tiver errado, como já aconteceu em outras fases do Projeto Iguaçu. Então é responsabilidade, é obrigação e é competência do controle social do Projeto Iguaçu acompanhar, opinar, reclamar, solicitar, propor, tá, soluções para que venha dar certo de fato o Projeto Iguaçu, as ações, as intervenções do Projeto Iguaçu. Então a visita técnica é muito importante para a gente poder estar opinando com relação à questão dos locais que vão receber obras. Então é necessário que a gente faça parte também da construção do roteiro que vai ser feito nessa visita técnica. Né? Como a gente já falou antes, muitas dessas áreas, né, foram abandonadas, degradaram, foram invadidas. Muitas obras se deterioraram, a gente precisa ver essas regiões como elas estão e com relação à questão também, né, de alguma coisa que seja necessário estar incluindo, né, nessas intervenções para elas realmente funcionarem. Né? Então isso é necessário acontecer, que é essa participação nossa na construção desse roteiro da visita técnica. Entendeu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que foi anotado aqui para eu poder lembrar. Então a visita técnica, né? Uma outra proposta que nós fizemos também, né, na reunião de Belfort Roxo e em Duque de Caxias também fizemos essa proposta, o seguinte, né, no ano de 2014, por aí 14, 15, nós conseguimos provocar junto à Prefeitura de Belfort Roxo a criação, né, de um grupo intersetorial, ou seja, envolvendo várias secretarias, né, que fizesse a fiscalização dessas áreas, né, que recebem intervenções, né, porque essas áreas não podem ser invadidas, essas obras não podem receber qualquer tipo de obra, senão vai induzir o crescimento habitacional, que não que vai de contrário àquilo que o Projeto Iguaçu orienta, né, que essas áreas não sejam mais ocupadas. Então muitas dessas áreas foram abandonadas e foram reinvadidas novamente, áreas de inundação, áreas que não pode ter ninguém morando, que não pode se construir nenhum tipo de estrutura.
Tá ok? Então, se não houver fiscalização, como não houve ao longo praticamente desses 15 anos, se não houver fiscalização, essas áreas com certeza vão continuar sendo invadidas, ocupadas, o governo vai vir, vai tirar, vai indenizar as famílias, vai escavar áreas, vão aterrar novamente essas áreas e vão fazer novas construções que vão dificultar o escoamento da água. Tá ok? Então, esse grupo, né, intersetorial, que seria uma força-tarefa criada para fiscalizar áreas de risco, não só de inundação, como também áreas de desabamento, entre outras, esse grupo é necessário ser criado nas secretarias, nas prefeituras, para fiscalizar periodicamente essas áreas, monitorar periodicamente essas áreas, emplacar essas áreas, botar placa lá, criar leis para impedir, para multar, para que essas áreas não sejam novamente invadidas, né? Isso é uma outra proposta que foi criada lá também, foi feita também nas reuniões, tanto em Duque de Caxias quanto em Belford Roxo. Uma outra proposta que nós também fizemos também nas reuniões foi a seguinte, tanto em Caxias quanto em Belford Roxo. Uma outra proposta foi o seguinte, né, que como a gente passou por alguns problemas aqui, que nem todas as prefeituras souberam lidar muito bem com o tipo de situação, por exemplo, né, a questão, por exemplo, das famílias vítimas das enchentes que teriam direito a receber o benefício do cartão Recomeçar. Né? A gente acompanhou pela mídia, pela televisão, pelas redes sociais, né, esse processo. Em algumas cidades o processo foi mais tranquilo, poderia-se dizer assim, como em Duque de Caxias, que a gente viu, né, não viu tanto transtorno nem para a população fazer o cadastro para receber o benefício, nem para receber, porque lá basicamente foi anunciado, foi tornado público essa informação, né, e a entrega desse cartão foi feita, a gente acompanhou também a entrega das cestas básicas enviadas pelo Ministério do Desenvolvimento, o kit de limpeza, né? Então a coisa foi mais tranquila em Duque de Caxias, mas no caso dos outros municípios de Nova Iguaçu, Mesquita e principalmente Belford Roxo, a coisa foi muito complicada. Ou seja, nós sofremos o impacto das enchentes por causa do abandono do Projeto Iguaçu, porque as obras, porque as intervenções foram abandonadas, não aconteceu as manutenções necessárias, não houve a continuidade, né, do Projeto Iguaçu, do controle de inundação, né, das ações, não houve continuidade, ficou tudo abandonado, como já tinha sido anunciado, denunciado por várias vezes, né, comunicado pela gente nas redes sociais. E essas famílias que somos nós acabamos sendo impactados pelas enchentes. E na hora da gente ter direito a receber um benefício para tentar recuperar pelo menos um pouco do prejuízo que nós tivemos, né, a maior parte da população, a maior parte dos atingidos, infelizmente não recebeu o benefício, como aconteceu aqui em Belford Roxo, aonde houveram aproximadamente mais de 30 mil cadastros, isso comunicado pela própria prefeitura nas redes sociais. Houve mais de 30 mil cadastros, e desses mais de 30 mil cadastros, nem 11 mil conseguiu receber, né? Menos que 11 mil conseguiu receber esse cartão Recomeçar, ou seja, em torno de 30% das pessoas cadastradas, e assim como eu aqui em casa, tá? Minha mãe, os parentes em volta aqui, alguns vizinhos, a maioria não recebeu o benefício e ficou no prejuízo. E daí a gente chegou a fazer uma proposta ao seguinte: a gente acompanhando as enchentes em outras regiões, principalmente no Rio Grande do Sul, né, e até agora mesmo a catástrofe que houve lá com a questão da queda de granizo lá em Erechim, né, e outras situações, nós vimos uma cidade organizar um processo, né, de entrega de um benefício. Nós vimos uma cidade organizar um processo pensando de fato na população, pensando de fato que a população poderia ter problemas, dificuldades, poderia não estar com a documentação em dia para poder receber esses benefícios, e montar uma força-tarefa lá para atender a população. E isso não estou falando da boca para fora, não. Eu estou falando porque eu pesquisei na própria internet, aqui para verificar o que tinha sido feito nessas regiões. E lá as prefeituras montaram, né, um grupo de trabalho para poder atender a população e regularizar, atualizar, né, a documentação, o seu cadastro, para que ninguém viesse a perder
o benefício e, pelo contrário, poder ser ajudada. Como alguns de vocês sabem, eu tenho um filho que mora no Rio Grande do Sul, morava em Porto Alegre, hoje está morando em Gravataí, foi para a Serra, porque ele teve mais de 1,5 m dentro da casa dele, né? E graças a Deus, hoje ele está num local seguro. E lá, né, receberam pelo menos, tá? Pelo menos 3 benefícios financeiros lá, que foi o Volta por Cima do governo do estado, o cartão Recomeçar deles lá, que é de R$ 2.500. Eles receberam um auxílio reconstrução do governo federal de R$ 5.100, além de terem recebido o Pix de R$ 2.000, que foi o SOS Rio Grande do Sul, que foi feito no Brasil inteiro, né? E toda a população inteira colaborou e eles receberam também, ou seja, lá na enchente de 2024, né, as vítimas receberam pelo menos R$ 9.600 de benefício, entendeu? E levando em consideração essa questão de estarem atualizando a documentação, para poder atender, né, de fato a população, né? E esse tipo de situação também aconteceu agora com a questão da queda do granizo lá, que muita gente perdeu o telhado das casas, carros foram atingidos e os benefícios também foram liberados agora nessa ocasião também. Isso você pode pesquisar na internet também e você verificar lá, tá? E a gente não viu esse tipo de tratamento aqui nas cidades da Baixada Fluminense. Então, tanto nas reuniões de Duque de Caxias quanto nas reuniões... Minha cadeira fica descendo aqui, o gás tá meio ruim. E quanto na questão dos municípios em geral aqui, né, a gente não viu esse tipo de tratamento, né? Então poucos receberam, né? E os que receberam só recebeu realmente aquele benefício. Ou seja, não houve um olhar, não houve um sentimento, uma preocupação maior, né? Com relação à Baixada Fluminense, em se tratando de uma região, né, propensa à inundação, não é de agora. Ou seja, se pensa no Rio Grande do Sul, se pensa em Minas Gerais e em outras cidades que têm passado por problemas de mudança climática, e quando chega numa região propensa, uma região que de fato, constantemente, desde lá do Império, sofre com enchente, não há esse mesmo carinho, essa mesma preocupação, até principalmente do governo federal, com relação às famílias que moram na Baixada Fluminense. Porque a minha família aqui, né, a gente não passou, não foi por 10 enchentes não, a gente perdeu, foi a conta de quantas enchentes e quantos prejuízos nós tomamos por causa de enchente. E eles não pensam na gente, não, estão preocupados, né, com o Rio Grande do Sul, sei lá com quem eles estão preocupados, para mim é política barata isso. Política barata, né? Porque tem que se preocupar com o país inteiro, não é com um estado, não é com uma cidade, não. E não houve essa preocupação por parte do governo federal com relação à nossa cidade, à nossa Baixada Fluminense. E a gente tá com prejuízo no bolso, tá? O móvel ainda tá corroído aqui em casa ainda. Os móveis ainda estão quase caindo aqui em casa. A parede tá corroída, tá manchada, a porta tá quebrada ainda, o fogão tá tudo danificado ainda, porque a gente não recebeu o retorno que deveria ter vindo, tá ok? Então, na reunião que houve nesses 2 municípios, né? Enquanto não começa a reunião nos outros municípios ainda, né, nós também, né, nós propomos aos secretários daquelas cidades, tanto Duque de Caxias quanto Belfor Roxo, que fizesse uma viagem ao Rio Grande do Sul, em especial a Porto Alegre, né, para acompanhar, para conhecer como foi feito o processo lá, né, que é um processo que eles chamam de... Deixa eu tentar lembrar a palavra aqui, meu Deus do céu. Eu esqueci o nome da palavra agora que se dá aqui, né? Mas fizessem uma visita, um intercâmbio, né? Fizessem um intercâmbio nestas cidades, né? Os secretários, né? Ou seja, seria um dinheiro bem utilizado para bancar a passagemzinha para poder ir lá, estadia, para ele poder ir lá nesse lugar, para ele poder conhecer o processo que foi utilizado lá, né? Como várias cidades, vários países, vários municípios fazem para conhecer o processo de uma outra cidade, porque o processo lá funcionou e a cidade... E aqui na Baixada Fluminense, não funcionou o processo como deveria funcionar. Então, eu acho que vale a pena buscar essa experiência lá de conhecer o processo deles para poder estar aplicando aqui também nos municípios da Baixada Fluminense. Vocês não acham que isso seria interessante?
Não acho que isso seria interessante? Deixa a proposta de vocês, deixa, né, a sugestão de vocês aí, que como eu sempre falo para vocês, é muito importante estar participando. Porque se a gente ficar aqui falando sozinho, não vai chegar a lugar nenhum. A maioria das pessoas não vê o vídeo, não compartilha o vídeo, não sabe o que está acontecendo, e a gente só vai colher informação daquilo que o governo divulgar. E aquilo que o governo divulga é aquilo que eles querem divulgar e do jeito que eles querem divulgar. Agora eu vou falar a verdade para vocês, não há governo que funcione sem a população estar acompanhando, sem a população estar monitorando, sem a população estar opinando. Não vai funcionar. Tá ok? Então é muito importante a participação de vocês em todo esse processo. Tá ok? Né? Então, deixa eu ver aqui. Agora, voltando para as informações mais atuais, enquanto a gente aguarda uma nova agenda aqui em Belfor Roxo, né, uma nova atividade aqui em Belfor Roxo, né, após as festas, né, a paralisação, o recesso do final do ano, enquanto a gente aguarda a agenda daqui de Belfor Roxo, vamos voltar para Caxias, tá ok? Lá em Duque de Caxias, né, está sendo feito lá agora, qual é a etapa que vai ser feita lá em Duque de Caxias, né? É a etapa de montagem do diagnóstico, né, que é um levantamento que a coordenação do Projeto Iguaçu, vamos dizer assim, né, da coordena, que hoje é responsável provisório, vamos botar, do Projeto Iguaçu, né, do trabalho social, está fazendo um levantamento naquela região para conhecer, né, a realidade da população de lá. Então é muito importante que a população participe. Esse diagnóstico ele vai ser feito através de um relatório, um formulário online que a gente já divulgou, né, no nosso blog, né, e nas nossas redes sociais, um diagnóstico, ou seja, um relatório que você pega através de um link, acessa e preenche esse formulário com as informações da sua casa, a sua informação da sua família, né? E o que aconteceu, né? No ano passado teve fraco acesso, fraquíssimo acesso, né, para poder construir esse relatório, e pouquíssimas pessoas acessaram, né? E a gente deu uma opinião, né, que se fizesse, né, uma interação com a população através, né, do bairro, de estar lá no bairro, andando no bairro, conversando com a população, né? E houve uma proposta, né, da coordenação de se montar uma tenda, a princípio em um bairro, tá ok? Então, de se montar uma tenda no bairro, numa região, uma determinada região, para ali a população poder acessar e preencher esse formulário lá, sem ter muito transtorno de deslocamento. Então, a princípio, isso começaria, né, pelo Pilar, e a região indicada seria o bairro Jardim das Flores, né? E nós indicamos a região no Jardim das Flores, aqui do outro lado da ponte aqui, né, no lote 15, o bairro Jardim das Flores tem um posto de saúde ali que tem uma pracinha. Então, a princípio, vai ser feito ali, mas a gente vai confirmar, né, essa agenda ali naquele local, data, tudo que certinho a gente vai estar divulgando em breve para vocês, tá? Então é muito importante que essa informação ela seja repassada à frente, principalmente para quem mora ali na região do Pilar, porque a gente vai estar colhendo informação com a população ali a respeito, né, da realidade, né, dos moradores daquela região, sobre o impacto das enchentes, o que passou, o que não passou, os prejuízos. Isso tudo vai ser montado, esse diagnóstico, através desse relatório, que também vai abranger a questão do pessoal que mora na Vila Alzira, no dique da Vila Alzira, né? O pessoal que mora na Cidade dos Meninos, o pessoal que mora lá perto da 5 de Julho, o pessoal que mora em outras regiões dali do Pilar, todos podem ser contemplados através desse diagnóstico. Então a gente pede que as pessoas fiquem ligadas, tá ok? E uma outra informação também, né, que eu achei importante falar, né, eu poderia ter falado até isso antes, mas agora que eu lembrei, na verdade, né, é com relação à questão, né, das pontes, né, de algumas obras que têm sido feitas pelas prefeituras, né? Eu sempre estou acompanhando. Então, em Duque de Caxias estão acontecendo várias obras de prevenção de enchente lá em vários rios, Calombé, lá no próprio canal do Pilar, lá na área do Polder, lá perto da 5 de Julho, lá na Ponte Nova do Pilar. Toda essa região está recebendo obra ali em Duque de Caxias. Fora o canal Dois Irmãos, outros canais que ficam em Duque de Caxias, né, a cidade está trabalhando. Em Belfor Roxo também estão acontecendo obras
no canal Machambomba e no canal do Oteiro e outras obras, né, que a gente está acompanhando também, apesar de diretamente não estarem ligados ao Projeto Iguaçu, mas quando se diz de prevenção de enchente, então está ligado sim ao Projeto Iguaçu, porque vai nos afetar, né? E tem aqui em Belfor Roxo a obra da ponte da rua Impala, né, que está acontecendo, né? E eu até eu fui lá no YouTube e peguei um videozinho nosso antigo, esse vídeo, são dois vídeos, são dois pedaços de dois vídeos, na verdade, que eu peguei lá para poder estar atualizando vocês. Um fala do início da obra da ponte da rua Impala, né? Esse vídeo foi de junho de 2024, na verdade, né? Esse ano vai fazer 2 anos esse vídeo. Tá, ok? Onde a gente fala da nossa preocupação da altura da ponte. Ou seja, a ponte era uma necessidade que tinha aqui no lote 15, aqui no Jardim Brasil, era uma necessidade essa ponte, uma fonte que foi licitada pelo menos 3 vezes e que estava amarrada, engasgado a coisa. Foi feita uma ponte provisória aqui na região que não atendia a população, que era baixa, e até que foi anunciado no ano de 2024, antes da eleição, foi anunciado o início da obra da construção da ponte da rua Impala, né, que é a antiga rede ferroviária federal, né? E essa ponte depois inicia a construção dessa ponte sem ter feito uma reunião de apresentação desse projeto, para a gente conhecer o projeto, para a gente analisar o projeto, para ver se era viável, se estava nas medidas certas, que realmente atenderia a necessidade da população, que é uma ponte, né, de carros e de pessoas, né, era uma ponte bem estruturada, mas infelizmente não houve, por parte da administração passada, do governo passado de Belfor Roxo, não houve a apresentação desse projeto da ponte e simplesmente a obra começou. E nós não tivemos acesso à planta, a projeto executivo, a licenciamento da ponte, se levava em relação aos critérios do projeto. A gente não teve acesso a nada disso. A ponte simplesmente começou a construir. E quando se começa essa ponte, porque vocês conseguem ver todos os vídeos que nós fizemos, pelo menos uns 5 vídeos tem no nosso canal do YouTube, do Controle Social do Projeto Iguaçu e do blog do Lote 15, canal 2 no YouTube, tá os vídeos lá a gente acompanhando a obra, até que a gente percebeu que essa ponte estava muito baixa, né? Isso, ou seja, isso há 2 anos atrás nós já víamos falando dessa nossa preocupação. E também com relação à ponte lá na Pian, né? A ponte construída lá na Pian, no rio Machambomba, entre o bairro da Pian e que ligava a Vila Entre Rios. Nós também fizemos um vídeo lá antes da eleição falando do problema dessas pontes baixas ou estreita e outras pontes de outras regiões, como a ponte de Itaipu também e outras pontes, né, a ponte de Santa Maria, né, que são pontes baixas, pontes estreitas que enforcam os canais. Só para vocês verem, dá uma olhadinha no vídeo, deixa eu puxar o vídeo aqui para vocês poderem estar vendo o vídeo aqui. Qual é a nossa preocupação? Qual é a preocupação que eu estava conversando até com alguns moradores aqui agora há pouco? Era se essa ponte, exclusivamente essa ponte daqui, da rua Impala, está seguindo os critérios de orientações técnicas do Projeto Iguaçu. Lembra? Já falei, são aproximadamente, aliás, eram aproximadamente 300 pontes na Baixada Fluminense que os técnicos do Projeto Iguaçu, quando fizeram o levantamento na década de 90, eles orientaram a mudança, o levantamento, o macaqueamento, eu não sei o termo técnico, que se usa para se levantar uma ponte ou para se construir uma ponte com uma maior proporção. Por quê? Com o aumento das construções, com a impermeabilização do solo, que é o asfaltamento, a tendência fosse que ia aumentar a vazão de água dentro do rio, sem contar com a mudança climática, né? Então, qual era a necessidade? Levantar essas pontes, enlarguecer o rio, canalizar alguns rios para aumentar a velocidade dessa água poder escoar. Só que ninguém falou comigo, nem um técnico, e eu não vi, né, exatamente o projeto para saber se essa ponte está seguindo esse critério, porque senão vai ser 2 trabalhos, um fazer a ponte e 2, depois com o advento da chuva, uma chuva forte, a gente vê que a fonte não vai dar vazão. Então nós esperamos que, já está ficando registrado aqui e agora, nós esperamos que eles estejam seguindo esses critérios técnicos, né, para lá na frente eles não terem que serem responsabilizados
porque a ponte foi feita sem o critério do Projeto Iguaçu, que seja o quê? Um critério de forma que pudesse dar uma vazão mais rápida dessa água para chegar na estação de bombeamento e não haver a retenção dessa água nos bairros que estão a montante aqui, que é para cima aqui, né? Entendeu? Agora, nós vamos também nas outras pontes fazer... Esse canal que você está vendo aqui é o canal Machambomba. Muita gente não grava muito o nome de rio, né? Geralmente chama de valão, né? Mas, para quem não sabe, esse canal aqui é o canal Machambomba, que vem lá da região, eu não sei exatamente, né, o percurso todo que ele corre. Tem início mapa, mas eu não lembro de cabeça, tá? Mas ele vem lá da região da Prata, do Manhoso, passa por Areia Branca, tá legal? Aquele bairro que está vindo do outro lado ali é Vila Entre Rios, e esse bairro aqui, que, se eu não me engano, é de um lado é Pian e de outro lado é Nova Pian. Nova Pian aqui. E essa questão aqui é o seguinte, né? Até vi um vídeo, olha o que acontece. Se você vê que a saída da ponte está muito estreita, né? Tem um muro de gabião legal para poder conter o talude, para não acontecer erosão. Erosão é aquilo ali, ó. É quando o rio ele começa a desbarrancar, como o pessoal fala, e cair dentro do rio e assorear o rio, né? Então aquilo ali é uma erosão. Para não acontecer erosão, normalmente eles fazem esse tipo de muro de gabião. Mas qual é a questão da ponte aqui? Se você olhar, a linha da tubulação da SEDAI que passa lá, ainda está muito estreito. Então o que acontece? Fica subdimensionada, né? O canal. Então essas pontes tem que ser, mas né, seguindo os padrões técnicos que estão dentro do Projeto Iguaçu. Então, como vocês viram, são vídeos aí de quase 2 anos, né? A gente já falando sobre essa questão aí das pontes daqui de Belford Roxo, né? Tanto a ponte da Rua Impala, aqui no lote 15, quanto a ponte lá do Rio Machambomba, lá naquele trecho lá entre Pian e se eu não me engano, Vila Entre Rios, Chavante, naquela região lá. Então nós já vimos batendo nessa tecla aí, graças a Deus. Está sendo construída uma ponte que vai ligar os 2 lados da Rua Impala. Vai passar até ônibus aqui. Colocou seus prelares também, e agora está se preparando para a concretagem. Né? Após isso, vem a... minha gente, agora sim, ó, tá aqui o caminhão mútuo, já suspendeu aquela parte da ponte, vai suspender a outra ali também. A população tinha reclamado com razão, quando a empresa colocou essas vigas, estão quase que coladas no rio, e eu tinha certeza que quando chovesse, algo ia para casa das pessoas. Determinei imediatamente que o meu secretário de Meio Ambiente mandasse uma equipe aqui para poder notificar a empresa e a empresa fazer o serviço direito. Está aqui, ó, já suspendeu. Eu tenho certeza que agora, quando der uma chuva, a água não vai para casa das pessoas, vai passar direto ao Baía de Guanabara. É isso, minha gente, vamos para cima! Aqui acompanhando e fiscalizando a demolição dessa ponte. Vocês sabem, eu não gosto de falar mal de político nenhum, mas infelizmente o que fizeram aqui foi um crime. Eles enforcaram o curso do rio e quando qualquer chuvinha, o rio transbordava e ia para a casa das pessoas. Nós estamos aqui hoje, vamos demolir essa ponte será duplicada e além de melhorar a vazão do curso do rio, ela vai melhorar também a mobilidade das pessoas, Flavinho, que mora ali no Chavante, que mora em São Francisco, e nesses bairros vizinhos, porque essa ponte ela será duplicada. A participação de várias lideranças, outras pessoas também correndo atrás, mas não é um assunto que a gente bate na tecla da agora. Na verdade, é um assunto lá de trás, porque a questão do levantamento das pontes, como o próprio doutor Canedo, né, professor Canedo da COP, da UFRJ, que é o criador praticamente do Projeto Iguaçu, técnico, né, o professor de pós-graduação da UFRJ, né, já apontava a questão da modificação de pelo menos 300 pontes. São 300 pontes, entendam bem, são aproximadamente 300 pontes, na verdade nem é 300 pontes, porque esse levantamento ele está ultrapassado, né? Porque existia a previsão de atualização do Projeto Iguaçu, das informações do Projeto Iguaçu, em pelo menos de 10 em 10 anos fazia essa atualização, e na verdade desde lá da década de 90, quando ele foi apresentado, em 95 mais ou menos, até hoje, não houve atualização dessas informações.
Por isso que é necessária a criação de uma secretaria em cada prefeitura para poder estar acompanhando o Projeto Iguaçu. Porque entendam, a falha, né, em seguir os critérios do Projeto Iguaçu, que é o Plano Diretor de Recursos Hídricos, a falha em se cumprir o que está determinado dentro do projeto, é nessas falhas que nós vamos ter problemas em todos os municípios da Baixada Fluminense. Entendeu? Entendam bem isso. Ali que nós vamos ter problema. Então é necessário fazer a atualização das informações, ou seja, uma determinada área aonde havia morando lá em 95, lá 10 famílias, por exemplo, hoje existe 100. Quantas pessoas residem nessas casas? Essas casas estão localizadas dentro da área de inundação? Essas casas ocupam o lugar da água, dificultam o escoamento da água. Essas famílias têm uma estrutura adequada naquele local e os projetos, né, como é que eu vou falar? De acompanhamento do solo público, de áreas que não podem ser ocupadas, o zoneamento urbano, entre outras leis, né, precisam ser cumpridos, precisam ser colocados em prática, para que esses locais não venham ser novamente ocupados, e isso não acontece, entendeu? Então a criação dessas secretarias seria muito importante com relação a isso. Então, como você viu em relação a essas pontes, é um assunto que a gente já vem batendo na tecla e apontando o norte desde lá de trás. Na verdade, nós não estamos tirando uma informação da nossa cabeça, nós estamos tornando público as informações que constam no próprio Projeto Iguaçu, né, que estão dentro do relatório final do Projeto Iguaçu, que é essa questão do levantamento das pontes. Aí, nessa previsão dos 208 milhões que serão aplicados aqui na região de Belfor Roxo, está previsto o levantamento de pelo menos 6, né, 6 pontes. Já é um começo, né, 6 pontes que enforcam o Rio Botas. E entre essas pontes está a ponte de Santa Maria, que é aquela que a gente viu aquele monte de lixo entulhado lá na época da enchente, lá a Rede Globo filmando eles tirando aquele lixo. Então aquela ponte é uma das pontes previstas para ser levantada, além de outras pontes também. E uma outra coisa também, né, que está para ser feito também nessa etapa do Projeto Iguaçu aqui, é com relação à área do Polder do Outeiro, né, que é essa gigantesca área, né, que tem aqui na região do Parque Amorim, lote 15, entre a estação de bombeamento e a ponte do Amapá, praticamente, que é uma área, né, porque aqui é a área de inundação, aqui é a planície de inundação, uma área que não pode estar ocupada e que infelizmente foi abandonada e está sendo invadida, foi invadida, continua sendo invadida por falta de fiscalização, né, dos órgãos públicos. Deixa eu beber uma aguinha aqui, pessoal. A garganta tá falhando. Entendeu? Então, se eu não me engano foi ontem, né, o prefeito Márcio Canela fez um vídeo divulgando, né, aqui que vai ser feita, né, que tem a previsão de ser criada uma Vila Olímpica aqui na Praça da Torre, que é aquele parque inundável, aquela pracinha que tem ali do lado da estação de bombeamento do lote 15, onde o pessoal faz caminhada, inclusive eu faço caminhada lá também, né? E então o prefeito estava lá, ele, o secretário de Meio Ambiente, né, um vereador do bairro aqui circulando lá na região e fazendo esse anúncio, né, dessa construção dessa Vila Olímpica. Estamos aqui na divisa, de Belfor Roxo com Caxias, ali na Ponte do Pilar, essa parte da cidade. Nós iremos aterrar essa parte e vamos fazer uma Vila Olímpica aqui. Vamos fazer um campo bacana, colocar academia, parquinho para as crianças, enfim. Eu quero, Flavinho, construir uma grande área de lazer aqui nessa parte da cidade para a população. Então, o que na verdade é essa Vila Olímpica que o prefeito está falando? Na verdade, é uma obra do Projeto Iguaçu, né? O previsto ali, né, é a construção, é a ampliação daquele parque inundável ali, que a gente já falou isso muito lá atrás já. A gente veio falando sempre para você desse andamento. Eu lembro que 2, 3 anos atrás, sempre que tinha o Dia do Meio Ambiente, estava batendo nessa tecla, porque na verdade o que era previsto para ser feito, né, pelo Projeto Iguaçu na região do Parque Amorim,
do polder do Parque Amorim era o Cross Park, que foi anunciado lá no dia da inauguração da estação de bombeamento em 2010 e que ficou pelo caminho e a coisa não saiu do papel, que era a construção desse grande parque e onde abrigaria também uma pista de motocross que ia valorizar em muito a nossa região, ia tornar uma área comercial, uma área turística, na verdade, mas infelizmente a coisa ficou no meio do caminho ao longo desses 15 anos, não houve vontade política para essa coisa sair do papel e a gente amargou até a enchente de 2024. Quando eles começaram a tomar alguma atitude, porque a gente baixou o cacete na internet e várias reportagens sobre o descaso que aconteceu com relação à questão do Projeto Iguaçu. Então o prefeito estava anunciando essa Vila Olímpica, na verdade se trata do Projeto Iguaçu, tá? Do parque que vai ser feito nessa região, que não é o Cross Park, mas que abrange todo o polder do Outeiro, aonde vai ser feito pista de caminhada, vai ser construído quadra poliesportiva, campo de futebol, área de piquenique, área de lazer para a população e também para impedir a invasão dessas novas regiões. Né, na reunião daqui de Belford Roxo, eu conversei com o Dr. Canedo a respeito disso, né, para saber um pouco mais a respeito, né, desse projeto, dessa obra. Minha preocupação qual era? Ver se vocês conseguem me acompanhar também. Né? Se essas áreas ficarem livres, vagas e acessíveis, é fácil de se chegar com um caminhão de aterro, como a gente vê todo santo dia passando um caminhão novo de aterro, tá ok? E é muito fácil ser invadida, como aconteceu isso ao longo desses 15 anos. Então, se não houver uma forma de impedir esse acesso, seja através de placas de fiscalização, de multa, né, de remanejamento dessas pessoas, se não houver uma forma física, de repente, de impedir esse acesso à área do polder, vai continuar acontecendo as invasões. Tá ok? Então, eu perguntei ao doutor Canedo, mas o que vai separar a comunidade, as moradias, as casas, o bairro do parque, né? Para impedir que... Porque a ideia do parque, pessoal, é tanto para poder ter lazer, sim, mas principalmente o parque ele pode ser alagado. Então não vai ter nenhuma casa, nada impedindo o escoamento da água. Ele vai poder ser alagado na época da enchente e depois, quando ele esvaziar, é claro que as estruturas vão ser limpas pela prefeitura e a população pode ter acesso a estar utilizando esses equipamentos no dia a dia, no lazer, na prática de esporte, nessa coisa toda. Então, essa área tem que ficar separada da comunidade, né? Então eu perguntei para ele o que se faria, né? Porque uma das ideias, né, da primeira fase, né, do Projeto Iguaçu era que fosse feito um outro dique, ou seja, tem o dique lá do rio, aquele morro, né, que está entre um rio e o outro, então tem aquele dique lá do rio, então a ideia foi que fosse feito um outro dique no limite da onde foi indenizadas as casas, ou seja, no limite do bairro, da última casa para a área aberta, para a área que vai ser a área do parque e a área de inundação, que fosse feito um dique separando essas casas. No passado era isso. Em cima desse dique seria feita uma ciclovia, né? Então a ideia é que essa ciclovia partisse lá da estação de bombeamento, ligando aquela ciclovia que tem lá, aquela pista de caminhada que tem lá e circulando todo o bairro. Imagina a gente ganhar uma pista de caminhada de, sei lá, mais ou menos 2 quilômetros de caminhada. Olha que legal que seria, né? Claro que uma coisa iluminada, com estrutura, com segurança, com arborização. Olha a sustentabilidade, olha a vantagem que isso daria para a população, para a prática de esporte, para lazer da própria população que quase não tem. Seria muito interessante isso. Tá? Então isso tudo a gente está acompanhando. Então a atualização que eu queria fazer para vocês em relação ao Projeto Iguaçu é essas informações. Então peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que comentem esse vídeo, né, com outros amigos, principalmente quem mora em área de inundação. E continue acompanhando as nossas redes sociais. Eu quero agradecer aqui a Mari, o Diego Quaresma, meu grande amigo Diego lá do Jornal Destaque Baixada, o amigo Rivaldo da Saúde. Rivaldo, você é cara 10, né? Você é demais, meu amigo. E com certeza, Rivaldo, essa questão aqui da área do Vianney que você está falando é justamente essa área que eu estou falando para você, né? É uma área prevista para se construir esse parque inundável, que vai ser a ampliação daquela praça que tem lá. Na verdade, é um grande parque que vai pegar toda essa área de inundação do Parque Amorim para impedir novas construções e para gerar lazer para a população e proteger a população também através desse dique, né?
que vai separar as casas, né? E também vai delimitar a área da altura, né? Da cota para as casas que vão ser construídas no futuro, que é uma coisa que nunca aconteceu. Nunca foi determinado qual altura que as casas deveriam construir, e muita gente construiu a casa baixa, como os meus pais mesmo, hoje está abaixo da rua a casa, e acaba sofrendo consequência. Então esperamos que de fato, né, essas informações possam chegar à população que precisa realmente conhecer essas informações, e vocês continuem acompanhando nossas redes sociais e participando. Quero deixar aqui meu beijo, meu abraço para todas as lideranças, para os moradores, principalmente para aqueles que são afligidos pelas enchentes, como nós somos aqui, e dizer a vocês que a gente vai continuar na medida possível fazendo o nosso trabalho, que é um trabalho voluntário, que a gente não ganha nada, mas a gente faz como morador, preocupado com o nosso cotidiano. Então, se a gente puder opinar, se a gente puder interferir, a gente vai estar fazendo. Então, que Deus dê força para a gente, ilumine a gente. Deus já abençoou para o Projeto Iguaçu estar voltando, e que ele possa iluminar a mente dos nossos governantes para, de fato, poderem tirar o Projeto Iguaçu do papel, sim, né, e executar as obras que são necessárias para proteger a população de fato. Então, até a próxima live e um forte abraço para todo mundo. Valeu, galera. Tamo junto.